O que eu vou fazer com vocês aqui hoje? O que eu vou trabalhar? Tribunal do Júri, um cuidado e uma resolução. Tribunal do Júri, para aqueles que estão estudando, para aqueles que estão fazendo júri, é uma seara bem complexa. É, para os promotores e para os advogados, a seara onde mais tem dificuldades. Eu falo isso por experiência própria. Recentemente conversava com um colega do Ministério Público, que até não faz júri, e ele, em toda a carreira dele, ele teria feito, descontando assim, mais ou menos uns 4, 5 júris. Eu já estou caminhando para 700 júris. Ele me disse que esses 4 júris que ele fez deram tanta atenção nele, tanta atenção, que ele preferiu escolher outra área do Ministério Público, trabalhar com uma área que demanda ou mineração, probidade, crimes comuns, enfim, do que júri. Porque júri, ele falou, é tão pesado, é tão complexo, que a gente tem um preparo prévio, a gente tem o durante o júri e a gente tem o pós-júri. Porque, ganhando ou perdendo, você vai ter aquele pós-júri, você vai ter aquele momento de reflexão. O que eu errei? O que eu deveria ter feito? O que eu aqui poderia ter aprofundado mais? Então, o júri não é só preparar antes, não é só o júri, tem o pós-júri. Então, eu vejo, para advogado, muito mais ainda complexo, porque o advogado defende um cliente, uma pessoa, e aí, se ele perde, aquela pessoa vai presa. Inclusive, execução provisória da pena no júri, isso já é um tema pacificado no Supremo, a pessoa condenada sai dali presa. Também um ponto muito complicado para quem é advogado. Então, o advogado tem a pressão do momento, a pressão anterior e a pressão do pós-júri, caso perca. Então, o júri, eu vou falar o que a gente tem que ver nessa caminhada. E, ao final, vou fazer uma oferta para vocês exclusiva sobre o nosso curso de Tribunal do Júri. Então, vamos lá. O que a gente trabalha no nosso curso? E eu já vou trocando aqui com vocês essas pinceladas do nosso guia definitivo para a excelência no Tribunal do Júri. Muito bem, o Tribunal do Júri começa com essa peça, que é o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência, pessoal, muita gente às vezes não dá importância, mas é uma das peças mais relevantes do júri, porque é onde começa tudo. Uma pessoa foi morta, uma pessoa está lá, enfim, ensanguentada. Quem que chega? É a Polícia Civil? Não. Quem que chega? A Polícia Militar. E a militar, na maioria das vezes, quando ela chega lá, ela chega e está cheio de gente em volta do corpo, porque tem os curiosos, tem as testemunhas, e esse momento é muito importante, porque dependendo do que foi escrito nesse BO, tem reflexos por todo o processo. Então, o advogado, o promotor que conhece de júri, ele tem que se preocupar em ler o boletim de ocorrência, em ver quem estava ali. Porque se para o promotor, aquelas pessoas que estão ali permanecem até o fim falando a mesma coisa, nós temos uma linearidade, é algo que é verdadeiro. Agora, se começou falando uma coisa no boletim de ocorrência e terminou em outra lá na audiência de instrução, já é algo muito bom para o advogado, um prato cheio, porque o advogado pode começar a explorar essas dúvidas, essas incongruências. Então, muita gente não dá atenção para essa peça, nós aprofundamos muito nessa peça no curso, e também aqui para vocês que estão fazendo júri, dê uma lida no BO. Às vezes o BO tem alguma testemunha fatal ali, uma coisa que vai mudar todo o júri e você não está observando. Então, boletim de ocorrência, primeira peça, é o que eu digo. Aqui, nós estudamos do inquérito ao plenário. E aí, olha lá, o inquérito. Bom, inquérito policial, o que eu costumo dizer? Promotor e advogado devem saber que esta é uma peça inquisitória. O que é uma peça inquisitória? É uma peça em que o delegado ele produz as provas de forma unilateral. Ele não ouve a outra parte. Então, há aquele ar inquisitorial, porém, vai a dica para vocês que são advogados hoje.
Quem já foi contratado desde o início do processo é muito melhor, porque conhece todas as peças e pode ajudar pode ajudar quem? Aquelas pessoas que investigam, escrivão, pode ajudar o próprio inspetor ou o próprio delegado com provas. E pode levar testemunhas, e pode levar alguma materialidade, pode levar alguma coisa. Isso é importante. Pode parecer que não, mas hoje nós tivemos uma relativização da ideia de que não há contraditório no inquérito policial. Então, nós temos hoje uma certa relativização e os advogados eles têm levado para a autoridade policial provas, temas que possam corroborar na investigação. Isso é muito comum. Eu vejo no dia a dia, inclusive, tem pessoas que são advogados, advogadas, pessoas que trabalham na área e que comentam comigo, professor, eu estava lá, enfim, no delegado, falei com ele para ouvir a testemunha tal, que o meu cliente disse, e mudou todo o panorama do processo. Porque aquela pessoa que foi ouvida, ela mostrou que estava sendo armado para o meu cliente uma casinha de caboclo para ele ser condenado no lugar do verdadeiro assassino. Porque ele é rival de uma quadrilha no tráfico do outro. Aí você pode pensar, mas é tudo bandido, né? Bom, mas você está defendendo uma pessoa, essa pessoa pode ter envolvimento no tráfico, porém ela não é homicida. E acontece muito de ter testemunhas que querem prejudicar essa pessoa. Enquanto que, do outro lado, a gente vê que essas pessoas que querem ser absolvidas, elas ameaçam, fazem coerção e assim por diante. Então, levou lá uma testemunha para o delegado, que foi uma testemunha central que conseguiu desvendar toda a trama. E aí, depois pegaram câmera de segurança, conversaram com outras pessoas e viram que, de fato, quem matou foi outra pessoa. Então, isso acontece, pessoal. É algo muito complicado, porque quando se trata de homicídio envolvendo tráfico de drogas, envolvendo esse tipo de criminalidade, tem pessoas que vão ameaçar, coagir, para que haja testemunha favorável a elas e não àquele que está ali, enfim, como bode expiatório. Então, você que é advogado, tem que saber como conduzir isso no inquérito, ter gentileza, ter acesso, conversar com o delegado. Se conhece o escrivão, conversar com o escrivão, falar com ele, ou aquela pessoa, pega a câmera de segurança, eu vi lá que tem câmera, ou falar, o dono do bar, passei lá, ele falou que a câmera está disponível, as gravações. Isso tudo é possível hoje com essa relativização do inquérito policial ser apenas e tão somente inquisitório. Aí depois, a outra questão, AIJ. Pessoal, AIJ é, dentro do procedimento bifásico do júri, nós temos a primeira fase, que é a fase de instrução, a segunda fase, que é a fase de mérito no plenário. Vocês estão vendo aí, nesta foto, nesse slide, esse é o plenário clássico, plenário de júri. É isso aí que a gente faz no dia a dia, exatamente isso. Um pouco romantizado lá nos Estados Unidos, mas tirando o ambiente ali, tirando alguns utensílios, aqui a bancada, enfim, tem até locais que são assim. Sabará, por exemplo, onde eu sou promotor do júri, parece muito, tem isso, essa coisa mais assim clássica, mas os personagens são isso, advogado olhando, promotor, enfim, jurados, às vezes tem alguma pessoa que está ali em cima ouvindo ainda, enfim, aquela testemunha comumente não aparece, o juiz fica numa bancada superior, é isso. Só que a AIJ é antes. E muita gente, inclusive advogados, fala assim comigo, professor, na AIJ, eu inclusive pergunto, questiono e tal, mas eu não dou tanto valor assim, porque eu não quero antecipar minhas teses para o promotor. Então, eu meio que conduzo a IJ, faço as perguntas, tal, não abro muito. E aí, lá no júri, no plenário, eu, de fato, abro as teses. Pessoal, não faça isso. Não tem mais isso. Isso que eu estou falando para vocês que estão assistindo aqui a aula, entraram aqui agora pela manhã, há hoje uma guinada de orientação
do Supremo Tribunal Federal e também do STJ, de que não mais vigora o indúbio pro societate nesta fase do júri. É, sim, brocardo indúbio pro réu. Com essa mudança, com essa guinada, o que nós tivemos aqui, pessoal? Nós tivemos agora uma modificação em que, se na primeira fase, que é essa fase que vocês estão vendo de oitiva de testemunhas, né, acusado, enfim, se nessa fase não ficar comprovado de forma cabal autoria e materialidade, não vai a júri mais. Então, você, advogado, tem que pegar firme na IJ, porque, inclusive, muitas pronúncias que antigamente eram feitas com meros indícios, meros, enfim, elementos que ainda eram duvidosos, iam para o plenário, e lá, se fosse o caso, levantasse o indúbio pro réu. Hoje, os promotores de júri, de advogados, os juízes, aqueles que militam nesta área, estão, sim, alinhados com o indúbio pro réu. Porque é uma guinada. O Supremo Tribunal Federal, o STJ, eles têm entendido que, havendo dúvida nessa primeira fase, é impronúncia. Impronúncia. Não vigora mais o indúbio pro societate. No nosso curso do júri, eu aprofundo nessa decisão, eu falo mais sobre ela, mas fique aqui gravado, para vocês que estão assistindo essa aula agora, gravada, enfim, vendo de novo, guarda, o indúbio pro societate não é um princípio aceito mais pelo Supremo Tribunal Federal e pelo STJ. Ou seja, hoje, esse princípio ele não existe mais. É o indúbio pro réu. Então, se você tem uma dúvida na primeira fase, nessa IJ, se você conseguir espancar lá, enfim, todas essas questões e mostrar que há uma dúvida, juízes não têm pronunciado. E aí você ganhou. Você não chegou no júri, uma vitória em pronúncia, enfim, vai ser julgado, e isso já é algo muito bom para o cliente. E muita gente, pessoal, inclusive hoje, que não sabe disso, tem deixado passar. Pronunciou, tal, não tem muita prova, eu não vou recorrer, não, recurso em sentido estrito, eu não vou recorrer, não, vou deixar chegar lá no plenário, lá eu dou um jeito. Não dá jeito. Plenário é um jogo muito difícil. Plenário explica aqui no curso o que você tem que falar, como conduzir. Não é só chegar lá e eu vou mostrar que tem dúvida. O jurado não entende muito bem isso, não. Então, o momento técnico, o momento processual de levantar dúvida e não ter a pronúncia é agora. Então, muito cuidado, porque se você deixar passar, não entrar com reze, não recorrer, não levar para um momento técnico do TJ, enfim, não provocar o juízo de retratação, porque o reze tem juízo de retratação, você acaba tendo um problema lá no plenário, e aí é complicado, aí fica um tudo ou nada. Muito difícil. Plenário do júri. Pessoal, plenário do júri, o que eu tenho falado? Esse é o momento onde os nervos estão à flor da pele. Para começar, quem aqui já fez júri sabe disso. Fazer júri, até eu, promotor, que já faço júri há muitos anos, toda terça-feira eu faço júri, o frio na barriga, ele não existe. Quem vai fazer uma audiência, às vezes, não dá aquele friozinho na barriga? Imagina um júri, imagina um plenário, onde está o seu cliente, juiz, promotor, testemunha, plateia, família do réu, família da vítima. É um local de tensão. Então, pessoas, às vezes, não conseguem falar em público. A pessoa está sentada numa mesa, enfim, no almoço ou na rua, ela tem medo de falar. Momento descontraído. Imagina numa audiência criminal, onde tem pessoas te ouvindo. Agora, imagina mais ainda o plenário do júri. O tanto que esse plenário leva as pessoas a ficarem tensas, com medo, gaguejar, suar, travar. Isso aí é algo comum. Não acha você que o promotor mais cascudo ou o advogado mais experiente, quando ele sobe, ele está ali como se estivesse comprando um pão na padaria? Não está. Ele pode até transparecer que está,
É o que eu ensino a fazer no curso. Ensino a transparecer que está tudo certo. Por dentro, você pode estar queimando, mas você não pode demonstrar fraqueza. Não pode demonstrar medo, insegurança. Então, o plenário do júri é um momento em que você tem que estar preparado psicologicamente. Eu faço o júri toda terça e, às vezes, às quintas. O que eu faço? Segunda e quarta, dias antes do júri, eu procuro dormir mais cedo. Eu procuro ficar mais leve, ler um livro, não ficar com tela, não ficar lendo notícias, não ficar vendo, enfim, televisão. Eu prefiro abaixar a minha energia, a minha frequência um dia antes, ficar mais, enfim, em espírito, para acordar melhor. E aí, você vai naquele equilíbrio, porque chegando lá já vai dar aquela tensão. Agora, se você, um dia antes, enche a cara, bebe, dorme tarde, fica tenso, briga com alguém, com a esposa, namorada, enfim, fica aí vendo Instagram, enfim, fica queimando o seu fosfato, no dia você vai estar arrasado. Você não vai pegar as coisas, você não vai estar com reflexo bom, você não vai estar atento a tudo que está acontecendo. E eu costumo dizer que o júri precisa da sua atenção integral, porque você já vai ter um déficit inicial no plenário por essa tensão que é imanente a ele. Daí você colocar um dia antes com mais coisas que vão te carregar, vai diminuindo. Então, é o que eu faço. Eu gosto, inclusive, de repassar o júri um dia antes, preparar. Eu, claro, aí já é uma experiência. Como eu já tenho uma experiência muito grande, um dia antes eu consigo preparar o júri todo. Eu até ensino essas técnicas no curso também. O que você tem que pegar, o que é relevante, quais folhas são importantes, para você preparar rapidamente um dia antes. Mas isso é experiência e técnica que eu ensino. Agora, quem ainda está no início tem que ter essa técnica, mas tem que também dar uma preparada anterior. Então, o plenário, pessoal, é um momento decisivo. Se tiver um réu só, você vai ter 1h30 para expor suas dúvidas, suas teses, suas ideias, enfim. Advogado, dúvidas. Promotor, 1h30. Depois você tem uma réplica, mais 1 hora. No total, com o réu, você vai ter 2h30. Se o promotor for a réplica, se não for, 1h30. Então, 1h30 voa. Para vocês verem aqui, nessa aula, eu já estou quase falando a meia hora. Se fosse no júri, teria mais 1 hora só. Para expor, item por item, inquérito policial, materialidade, laudo cadavérico, auto de eficiência e prestabilidade da arma de fogo, depoimentos, explicar, passar pelos quesitos, o que é qualificadora, o que é uma tentativa, o que eu tenho que fazer com que os jurados prendam atenção em mim. Ou seja, voa, voa. Por isso que eu digo, o plenário, você tem que estar ali alinhado com a técnica do que você tem que expor. Porque tem pessoas, inclusive, 2 erros que as pessoas cometem no plenário do júri, 2 erros. O primeiro erro é a pessoa ficar falando da vida pessoal. Ah, porque eu, quando eu era jovem, lá em Mantena, ou lá, né, em Londrina, né, Adriano? Ou falar, quando eu era jovem, lá no Rio de Janeiro, no meu caso, aconteceu um fato assim, assim, assado. O jurado não quer mais saber disso, pessoal. Ninguém tem mais tempo para ladainha. Está tão rápido o mundo, tão assim imediatista, que se você ficar enchendo linguiça, as pessoas nem vão prestar atenção. E elas vão dispersar. As pessoas já estão dispersas por si só. Então, você tem que estar ali falando o que é importante no processo. Claro que você fala com uma carga emocional, você pode começar com uma passagem bíblica, ou com um evento qualquer que todo mundo conhece, ou uma passagem filosófica, para abrir. Mas você não tem que ficar ali falando, porque eu fiz um júri assim, porque não sei o quê. Não. Segundo erro que as pessoas cometem, ficar lendo peça no processo, que não tem nada a ver, que não vai mudar nada. Por exemplo, tem gente que fica lendo as intimações, quando que o advogado foi intimado, ele não teve tempo para fazer direito a preparação, porque a intimação se deu
enfim, mudou o advogado semana passada, já estou aqui fazendo júri e tal, não estou preparado. Advogado que se vitimiza. O advogado fala assim, pô, você foi contratado, você teve uma semana para preparar, e você está achando que é pouco, então para que você pegou? Então para que você veio aqui hoje? Por que você não pediu adiamento? De lá que você pensar com as coisas. Então, ficar mostrando peça processual que não tem nada a ver. Já está ali, prepara para o júri, prepara o que é importante, prepara as peças que são fundamentais e fala nela. Não vitimiza. Promotor também que se vitimiza. Promotor que fica falando, meu dia está muito difícil, eu estou com um menino pequeno em casa, nossa, não sei quem tem filho aqui, é muito difícil criar filho, aí eu estou meio cansado hoje, não comecei, não estudei direito esse processo. Gente, não tem mais tempo para isso, não. O promotor, jurado para esse promotor, ganha bem. O promotor tem um cargo público, uma autoridade. Ou seja, ele tem filho, que maravilha. Tem gente que nem filho tem. Ele está reclamando aqui para mim, isso aqui, chorando as pitangas, vitimizar no júri. Não faça isso. Então, cuidado com essas questões de peças não fundamentais, vitimizar, né? Enfim. E esse ponto que eu falei de ficar contando histórias, contando abobrinhas. Tem muita gente aqui que não sabe fazer júri e acha que preencher 1 hora e meia de júri no plenário é suficiente. Tratar bem a parte contrária, advogado, tratar bem o promotor, tratar bem o juiz. Não tem mais essa de ficar batendo boca, xingando, ofendendo. Pessoal, não faça isso. Hoje não cola mais ficar falando mal das instituições. Eu tenho visto muito isso daí. As pessoas hoje, elas têm feito o quê? Usado muito de ataques pessoais, ofensas. Também isso gera no jurado uma ojeriza, uma coisa assim. Ele vem cá para falar mal da polícia. Às vezes o cara é policial, ou tem família policial. Fala mal do promotor. Às vezes o cara fez estágio no MP, no estagiário. Fala mal do juiz, fala mal, enfim. Não. Isso aí não é bom. Continuando, uso da emoção e storytelling. Uso da emoção e storytelling. Olha só, pessoal, o que acontece também? Muita gente não sabe fazer isso. O que é importante? Usar emoção, eu já falei, é relevante, você tem que ser emotivo, você tem que cativar, você não pode ficar de forma técnica. Eu falo, júri, você tem que ter mais emoção do que a técnica, mas cuidado. Emoção é emoção na forma de mostrar o processo. Não é emoção de vitimização, de choro, não é isso. Emoção na cadência da voz, na alternância do grave e do agudo, na alternância da exposição. Emoção nesse sentido. Não é emoção de ficar ali falando da vida alheia ou da própria vida. É na entonação, é na forma de expor. É pegar, por exemplo, a cena do crime, colocar ela para os jurados verem lá no telão ou no monitor, explorar aquela cena do crime, mostrar as pessoas que estavam ali, como é que foi o fato, como é que foi feita a abordagem. É emoção. É colocar os jurados dentro da cena do crime, para eles conseguirem ali mentalizar o que aconteceu. E muitos dos jurados, por serem do povo ali, eles conhecem aquela localidade. E eles vão se colocar ali. Vai saber se é violento, se não é, como é que foi. Storytelling. Storytelling, pessoal, é o que muitos coaches vêm ensinando ultimamente, que é contar história. Mas contar história não vai ficar contando uma história pessoal, não vai ficar contando uma história da sua vida o júri inteiro. Storytelling é você prender os jurados com uma história do júri, com uma história do processo. É você contar a história do réu, uma pessoa trabalhadora, que nunca teve envolvimento, que é arrimo de família, cuidou dos filhos, cuidou da mãe, do pai, dos irmãos. Foi o primeiro fato que ele se envolveu em algo que não tinha como ele fazer algo a não ser matar, foi uma legítima defesa. O storytelling é contar história para os jurados do réu, do
fato, do, enfim, caso. Claro, storytelling também, você pode contar algo que seja semelhante àquele processo e que tenha um certo engajamento e que seja aqui útil. Aí sim, o storytelling, numa situação em que você vai contar uma história que tem link, que tem vínculo com aquele fato. Eu falo muito no feminicídio, do caso da Lei Maria da Penha, que foi uma mulher que apanhava durante muitos anos e, um belo dia, por não reclamar, por não ter medida protetiva, ela foi empurrada do alto de uma escada e ficou paraplégica. E aí eu conto essa situação. Precisou de uma mulher passar por isso, para então termos hoje uma Lei Maria da Penha e mais, hoje, o crime de feminicídio, como um dos mais graves do Código Penal. Então, é contar storytelling dentro de uma situação do processo similar ao fato. Então, você tem que saber usar isso, porque quando os coaches eles ensinam storytelling, muitos dos coaches falam isso de vida pessoal, das coisas que eles fazem no dia a dia, mas isso é para outra situação. Mas a ferramenta, o instrumento storytelling, ele de fato, ele é muito bom. Muito bem, análise de quesitos. Pessoal, análise de quesitos é relevantíssimo. Eu costumo dizer que você tem que ter o quesito impresso na sua mão antes de estar expondo no júri. Você tem que ter o quesito ao final da sua fala. É importante, muita gente se esquece disso. Ao final da fala, pega os quesitos e fala como que você quer votar. Materialidade, sim ou não? Autoria, sim ou não? Absolvição, sim ou não? Tem tese de legítima defesa? Como é que é? E analisar o que foi colocado ali. O concurso de pessoas, se há um concurso de pessoas, tem que identificar qual foi a conduta individualizada do corréu. Tem que pedir para o jurado, para o juiz colocar isso de forma clara. As pessoas, às vezes, acham que o quesito o juiz fez não dá nem para falar nada. Às vezes, o juiz fez o quesito lá de uma forma intencional para condenar, porque tem juiz que faz isso, e aí você deixa passar batido com medo. Às vezes o promotor muda o quesito lá e fala assim, não, doutor, aqui tem que ser colocado, por exemplo, de qualquer modo, do concurso de pessoas. De qualquer modo, porque está assim na lei. Aí você fala assim, não, bate o pé. Não, doutor, aqui, de qualquer modo, sim, para fins de falar em concurso, mas para fins de votação, eu quero que coloque qual foi a conduta. Foi disparando? Foi olhando para ver se alguém chegava? Foi segurando? Foi esfaqueando? Isso muda o panorama do júri. Já que tem advogado que tem medo de enfrentar promotor, enfrentar o juiz. E aí, acaba que passa um quesito ali que o jurado queria votar com o advogado, mas votou porque o quesito é objetivo. Então, analisar quesito é muito importante. Tem que saber como colocar o quesito, tem que saber as ordens dos quesitos, mas isso está na lei. Materialidade, autoria e absolvição ou não, depois das qualificadoras. Então, é importante você aqui saber como é que vai ser redigido. E a juíza sempre manda. Ela apresenta, antes de submeter os jurados, ela manda para os advogados, os promotores, e finalizar. Se dá ok, ela submete. Então, é a hora de olhar melhor isso. Eu falo, claro, no curso, como é que você faz uma tentativa, uma desistência voluntária, isso tudo eu mostro. Postura e posicionamento. Pessoal, aqui basicamente o que eu estou falando esse tempo inteiro é saber ter postura. Postura é não zombar dos jurados, é não sentar na bancada onde os jurados ali ficam, é não ficar mascando chiclete, é não ficar no telefone, é ser uma pessoa íntegra, é falar de forma séria, é não ficar contando piadinhas, porque às vezes acha que vai... Ah, eu vou contar uma piadinha porque o ambiente está muito leve. Aí conta uma piadinha envolvendo mulher. Aí tem mulher no júri, não vai votar com você de jeito nenhum. Você fez uma piadinha com ela. Ou às vezes você faz uma piada com religião. Aí tem alguém ali que é católico fervoroso, ou cristão, ou enfim, ou qualquer religião. Não vota com você. Porque são princípios que a pessoa segue. E ela não vai deixar de seguir. Então você fez uma piadinha, isso é um erro fatal. Plenário é estar bem alinhado, bem vestido, com a beca, sério.
com a cara bem assim, e você está ali julgando uma vida, você está ali defendendo uma pessoa. Então, tem que ter postura, tem que ter posicionamento. Mulher, eu costumo dizer muito isso lá no nosso curso, não ficar seduzindo o homem jurado, ficar querendo colocar o lápis na boca, morder a caneta, sentar, cruzar e descruzar as pernas. Pode até ser que você ganhe um ali, mas você perde 6. Então, cuidado, mulheres, com esse ar também sedutor. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Isso aí, pessoal, é o artigo 15 do Código Penal. Eu costumo dizer que esses dois são os mais, assim, para tentativa, são os mais esquecidos pelos advogados e os que mais dão problema para o promotor. A desistência voluntária, que é quando a pessoa desiste de prosseguir na execução, podendo continuar. E o arrependimento eficaz é quando ela faz tudo o que pode para chegar na consumação, mas ela arrepende e impede que a consumação aconteça, leva a vítima no hospital, por exemplo. Isso aí é tema de tese de defesa, está no artigo 15. Isso aqui tinha que ser mais aprofundado. Isso tinha que ser mais estudado. Eu falo isso lá no nosso curso Guia Definitivo. Por quê? Uma tentativa e a lei fala que não é mais. Olha que maravilha. O promotor está falando que é tentativa, que queria matar, que foi, que disparou, que é isso, é tentativa. Aí você vai falar assim, realmente é uma tentativa, concordo com Vossa Excelência. Porém, o meu cliente, ele tinha 10 munições, disparou 5. E não continuou, podendo ter continuado. Isso é uma desistência. A lei fala, desiste de prosseguir na execução. Feriu, alvejou, mas essa pessoa não foi morta, porque o meu cliente, inclusive, poderia ter continuado, não continuou. E essa pessoa depois foi para o hospital e não teve nada. Mera lesão corporal. Sério, professor? Tá vendo? Tem muita gente que nem conhece isso. Sério. Essa é uma das teses mais fáceis de você ganhar um júri, que é o artigo 15. O arrependimento eficaz. Você esfaqueou a pessoa várias vezes. Aí, de repente, apareceu a filha dela, gritando, papai, papai. Aí você fala assim, nossa, a pessoa tem filho. Eu também tenho. Aí você arrepende. Aí você pega a pessoa, leva para o hospital, ela é curada. Você fez tudo que podia. Se deixasse ali, ela ia morrer. Mas por causa de um choro de criança, se arrependeu. Lesão corporal também. São duas teses que estão no artigo 15, que as pessoas não sabem como aplicar. Estou mostrando aqui para vocês, claro, as teses existentes, mostrando que elas são relevantes, como aplicar, o que você deve colocar. Isso eu falo lá no curso, mas já estou dando para você que está assistindo essa aula teses para você ler, teses para você aprofundar, que funcionam quando o caso é de tentativa de homicídio. Pessoal, vamos lá, perguntas. Vai lá, Adriano. Quem quer perguntar? Adriano, pode abrir aí. Professor, até anotei aqui, você comentou aí na aula sobre o tempo de fala, tá? É uma pergunta pessoal. Eu vejo que é algo que pega bastante as pessoas, né? E também já me pegou bastante no início. Mas eu acredito que quando o advogado, o promotor está bem preparado, né, estudou bem um caso, o tempo ele fica curto, né? Conforme você comentou aí. Mas eu queria saber de você como que você trata essa situação envolvendo o tempo, né? Você falou que tem que ser bem pontual, bem objetivo, né? Não ficar perdendo tempo. Já teve júri ali que você encerrou um tempo curto ali, 1 hora, 1 hora e 10 ou 50 minutos? Ou não? Sempre utilizou ali 1 hora e 50 se tratando de um réu, por exemplo? Perfeito. Olha só, Adriano, o que acontece? O tempo, hoje, eu não esgoto 1 hora e meia, porque a maioria dos júris que eu faço são júris repetitivos. É igual aquele curso que eu tenho lá, específico para plenário, em que eu mostro como se preparar ali, temas que mais ou menos, o que mais comumente ocorre. Se você pegar aquele curso lá meu de estudo de casos concretos, são quase sempre os mesmos que a gente vai fazer. Feminicídio, tráfico de drogas como pano de fundo, um crime de discussão em bar, enfim, homicídio na direção de carro, com dolo eventual, se for o caso. Então, o que acontece? Como são
comuns ao meu, né, ofício, eu costumo já ter o que eu vou falar. Aí eu vou ali, 50 minutos, eu encerro. Agora, casos emblemáticos, casos mais complexos, casos que não são comuns, briga de torcida, né? Hoje tem Flamengo e Cruzeiro aí. Briga de torcida, Atlético e Cruzeiro, morre alguém. Fiz um júri do Atlético e do Cruzeiro que morreu um torcedor. Esse aí eu esgotei, 1h30. Porque eu tive que passar por temas novos, temas que o jurado tem que entender o que é uma torcida organizada, como é que eles pensam, enfim. Aí, temas que são incomuns, eu vou 1h30. Ah, professor, mas tá bom, entendi. Mas e se eu sou advogado e o fato ali, objetivamente, tem 3 peças para eu falar? Nada mais disso. São 3 testemunhas e o levantamento de local. Isso eu esgoto em 1 hora. Como é que eu faço? Vou ficar agora enchendo linguiça? Não, não vai. Você vai falar isso e ponto. Porque o jurado também vê quando você está enchendo linguiça. O jurado também percebe como você já esgotou, falou 1h30, as 3 testemunhas que tinha que falar, o levantamento de local, esgotou ali, falou, mostrou uma vez, mostrou as 2, falou 1 hora. Aí depois você começa a enfraquecer a tese. Aí você começa a repetir, já fala, pô, já estou sabendo que você está falando, que a testemunha tal era ocular e viu. Aí o jurado começa a ficar distraído. E aí, na distração, o advogado ou o promotor, quem for falar, vai pegar essa distração. Então, não encha linguiça. Hoje em dia, eu tenho visto que quanto mais objetivo você for, melhor. Claro, objetivo, tendo emoção, tendo técnica, mostrando. Então, não perca tempo com isso. Beleza? Beleza, obrigado. Alguma dúvida mais aí, pessoal? Bom, não tendo dúvidas, eu queria falar para algumas pessoas que não me conhecem ainda. Olha só, isso foi em 2008, 10 de janeiro de 2008, quando eu tomei posse como promotor de justiça. Há 20 anos, né, mais ou menos atrás, né? Enfim, vai fazer aí de cargo público, eu tenho 21 anos, né? Fui defensor público de 2005 a 2008, mas em 2008 tomo posse como promotor de justiça. Esse é o dia da minha posse, estou ali tomando posse, mal sabia o que me esperava. E aí, depois, hoje, eu aí já no plenário do júri, tenho uma experiência de mais de 600 júris, semanalmente fazendo júris, 21 anos de ciências criminais, né, contando defensoria, aula, dá até um pouco mais, livros que são os mais vendidos aí do mercado, e eu hoje te convido para aqueles que têm essa trajetória, começando aqui, que foi quando eu não sabia praticamente nada de Ministério Público e de júri. Chegando aqui, é uma caminhada muito grande, é uma jornada muito grande. E eu fui amealhando experiência, colhendo derrotas, que as derrotas são relevantes para a gente aprender o que não fazer, o que não falar. E tudo isso eu coloquei para vocês dentro desse curso Júri Sem Segredos, o guia definitivo para a excelência no Tribunal do Júri. E toda essa minha experiência de plenário, eu quero passar para vocês que estão aqui nesta aula, que estão assistindo, quem está assistindo gravado. É um curso em que eu vou de teoria à prática, para você dominar o Tribunal do Júri, desde o inquérito até o plenário, deixar em segurança, sem ficar naquele negócio de ler várias obras. Você tem que ler, mas eu vou mostrar quais são elas. Lá eu explico quais obras você deve aprofundar. Tem gente que vai lendo qualquer coisa, você está perdendo tempo, lendo coisa que não precisa. Comprando vários cursos, às vezes de pessoas que nunca tiveram essa caminhada, que não fizeram júris, que sabe falar, que é eloquente, que tem tráfego pago, mas não tem a experiência, não tem o dia a dia. E às vezes você está aprendendo e não está sabendo por que não consegue, no plenário, vencer. Porque está aprendendo com quem fala bem, chega para você por tráfego, mas não tem ali as derrotas necessárias para te mostrar como vencer. E aí esse curso é voltado para advogados, promotores, defensores públicos e também estudantes de direito que já quer saber o que é um júri. Porque lá também eu explico lei, eu explico jurisprudência. Tem muita gente que está estudando para concurso. E o plenário do júri tem caído muito em prova para promotor, para defensor, para juiz. Porque é um local onde as pessoas não sabem
onde procurar, quais são as novidades legais, quais são as jurisprudências. Execução provisória da pena, pode usar o GEMA durante o plenário, posso falar nos debates da pronúncia e das decisões posteriores à pronúncia, posso falar do silêncio, quem cala consente. Isso tudo é importante para quem vai fazer concurso. E aí, pessoal, o curso, basicamente, ele tem todo esse conteúdo: introdução ao júri, boletim de ocorrência, inquérito policial, procedimento bifásico, AIJ, 2 módulos de plenário do júri, quesitação, sentença, recursos, o que fazer no recurso, e a conclusão, com 7 dicas de ouro, para resumir tudo isso aí que a gente fala nos 9 itens anteriores. E aí, pessoal, também temos agora certificado. Não tinha, agora o nosso curso é certificado pelo MEC. E aí, a Universidade Anhanguera, que é com quem eu tenho essa parceria, fez conosco, então, uma parceria e levou o nosso curso ao MEC, e o MEC entendeu que ele tem toda a cientificidade, porque não é aqui algo da minha boca para fora, eu aprofundei. Eu peguei fundamentos, eu peguei as leis, eu peguei as jurisprudências, tem a minha carreira toda, porque o MEC, olha, quem está lecionando é um cara que acabou de formar, novo, fala bem e está aí querendo vender o curso, ou uma pessoa que tem conhecimento? O MEC fala tudo isso. Tem que mandar meu currículo para lá. Eu tenho que mandar minha experiência. Tem que ver quem está fazendo para o MEC dar esse certificado. E para você que faz esse curso comigo, o MEC autoriza te dar 32 horas de aulas, né, para quem está aí precisando de ter atividade complementar, para quem quer ter certificado de júri. O MEC reconhece o nosso curso, foi uma conquista que nós conseguimos, tamanha a cientificidade, tamanha aqui a nossa preocupação em passar algo com excelência. Então, tem isso aí também. O curso hoje você tem um acesso imediato, por 1 ano, você já começa a ver hoje, se quiser, pode renovar ao final, então 1 ano, mais 1 ano, 7 dias de garantia, né, para aqueles que querem fazer uma experimentação, aulas novas, atualizadas, estou sempre também atualizando as aulas e você recebe as atualizações gratuitas, 100% online, pode assistir de qualquer lugar, estou no banheiro, vai lá, pode assistir no banheiro, tem grupo de alunos, alguns aí que já fazem parte do nosso grupo, eu respondo as dúvidas. Ah, professor, eu vou fazer um júri, assim, assado. Nossa, como é que eu faço? Estou com medo disso, daquilo. Tiro dúvidas de você, ajudo. Ou seja, tem muita gente que, inclusive, faz o curso só para ter um acesso ao professor. Você vai ter um acesso fora o certificado, fora as aulas, fora tudo isso daí. Então, esse curso é voltado para quem quer ter essa experiência. E para quem está aqui na imersão, aí, claro, é agora, né? Porque quem está assistindo na gravação, depois vai ter que chamar o Lucas aí para conversar, mas quem fez agora, quem vai fazer a matrícula agora, tem esses 30 minutos de dúvida comigo via Meet. 30 minutos, a gente marca um dia e eu fico 30 minutos por conta, tirando dúvidas de você, qualquer dúvida que você tenha sobre plenário, tribunal do júri, e ganha também a minha apostila de penal, que é para concurso público, do inquérito, da parte geral à parte especial, com jurisprudências, escolas penais, teorias, artigo por artigo, crimes novos, enfim, crimes antigos, a minha apostila completa, que também está no link lá na minha bio, para concurso de carreiras policiais, carreiras jurídicas. Você que fizer a inscrição hoje, tem aí também direito a essa apostila. Muito bem, finalmente, a oferta é aqui para quem está ao vivo. O link o Lucas já mandou no chat. Se você quer ter esse tira-dúvida comigo, só é ser o primeiro e fazer a inscrição de R$ 7,49 à vista via Pix ou em até 12 vezes de R$ 74,90 no cartão de crédito. O valor que nós estamos fazendo é esse valor para quem está assistindo hoje, com esse bônus de assistir, de ter o tira-dúvida comigo, podendo dividir no cartão de crédito em 12 vezes. Para fechar, pessoal, olha lá, você não precisa ser perfeito, mas precisa sair desse improviso.
um caminho certo que foi trilhado por mim, uma decisão de ir para as suas mãos, ou seja, você tem que escolher. Se essa imersão te despertou, olha o que o curso vai fazer por você. É um investimento muito baixo, perto daquilo que você pode conseguir de vitória no plenário do júri como advogado, por exemplo. Quanto vale investir 12 vezes 74 ou 749 no Pix? Quanto vale isso numa vitória no plenário do júri? Para o seu destaque, para a sua carreira, para os próximos clientes que vão aparecer. Então, te vejo lá no grupo de júri. O Lucas já colocou aí para vocês o link. Espero, quem já está comigo no curso, já viu o curso, já assistiu, está comigo lá no link, está comigo lá no curso. Quem ainda não fez, está aí o link, aquele que fizer de 997 por 749 à vista ou de 12 vezes de R$ 74,90. O Lucas colocou tudo aí para vocês no link. Só é você clicar, adquirir para ter esse bônus de 30 minutos comigo e mais a apostila. Os demais, que quiserem também, que fizerem depois na sequência, ou quem está assistindo essa aula gravada, vamos ter esse valor mantido por um certo tempo, né? 749, até a gente ter aí o número de pessoas inscritas. Pessoal, fiquem com Deus. Estamos de volta semana que vem com as aulas nossas semanais de penal, de processo penal, de júri, enfim, de ciências criminais. Uma ótima semana. Qualquer coisa, me chamem lá no Instagram. Estamos juntos e até a próxima aula.